Tá. A guerra na Ucrânia entra no 6º dia. O prédio do governo de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, foi bombardeado. O governo ucraniano definiu o ataque da Rússia à Praça Central como criminoso e acusa o uso de armamento pesado contra a população civil. É o que nós estamos acompanhando. Kharkiv é uma cidade de 1 milhão e quase 500 mil habitantes, com uma grande população que inclusive fala russo. Fica próximo da fronteira, fronteira ali com a Rússia, né? A Rússia diz que vai atacar locais lá na Ucrânia, perto de Kiev, que funcionam apenas serviços de segurança, mas a informação que a gente tem do lado da Ucrânia é que isso não está acontecendo, né? E a informação que mais preocupa nesse momento é de que a Rússia teria pedido às pessoas que moram perto desses locais, e principalmente de Kiev, que deixem a cidade. Atenção, o Cabrini ao vivo agora com informações da guerra. Vamos para lá, vamos para a rede, conexão com a rede. Boa tarde, meu caro Gotino. Nós estamos falando exatamente de Lviv, a principal cidade do oeste da Ucrânia, uma cidade que tem 700 mil habitantes, é a 7ª maior cidade do país e a tensão é crescente aqui. Nós estamos na estação de trem, vocês podem observar a movimentação que nunca foi tão grande assim. A movimentação é pelo menos 10 vezes maior do que o normal, exatamente porque Lviv recebe todas as pessoas que fogem das cidades mais atingidas. E eu posso confirmar a informação que agora há pouco a estação de televisão de Kiev foi interrompida, a torre foi atingida e as transmissões foram paralisadas. Há uma crescente preocupação, um crescente pânico aqui na cidade de Lviv, porque há poucas horas houve um alerta para ataque aéreo também aqui nessa cidade. É uma cidade estrategicamente fundamental, porque ela tem sido usada como rota de fuga. Todas as pessoas que tentam deixar Kharkiv ou a cidade de Kiev, que são as duas mais atingidas, elas passam por aqui. Agora há pouco, por exemplo, eu acabei de conversar com um técnico de computação, ele teve que deixar de maneira urgente a cidade de Kharkiv e ele tem aquele problema de consciência, porque a mãe tinha que cuidar da avó e ele precisou sair para pedir ajuda, mas fica aquela indefinição, deveria ter ficado, não deveria, enfim, são dramas humanos que não param de acontecer aqui no país, onde a situação a cada dia fica mais difícil. A infantaria russa se aproxima de fato de Kiev, tentando de fato tomar a capital da Ucrânia, tomar o governo, e todos se perguntam qual vai ser a próxima cidade que vai ser atingida. E há um temor muito grande aqui, exatamente porque estrategicamente nós estamos num local muito importante, um local que tem sido usado como rota de fuga. E para você ter uma ideia, há uma corrida desenfreada por comida, por água. Comida e água estão progressivamente faltando, combustível começa a faltar também, e todas essas questões aumentam ainda mais o temor da população, e essas imagens exemplificam muito bem essa situação tão difícil aqui, porque nunca houve tanta gente aqui nessa estação. Outra grande preocupação é conseguir localizar os agentes infiltrados, os agentes especiais russos. Eles se infiltram na população exatamente para atingir alvos estratégicos, como por exemplo torres, como por exemplo destruir estradas, para causar um pânico ainda maior e forçar evidentemente uma rendição do governo ucraniano. Esta é a situação nesse momento. O frio é outra grande preocupação. Para você ter uma ideia, para se conseguir um lugar, para se dormir aqui, está uma corrida incontrolável. Nós hoje quase fomos expulsos do lugar onde a gente estava, com muito custo conseguimos permanecer, porque não existe lugar para se hospedar aqui nessa cidade. Tamanho é o movimento dela. Nunca houve uma movimentação tão grande, porque as pessoas do país convergem para
cá, porque é uma das poucas cidades importantes que ainda não foi atacada, e é isso que está acontecendo nesse momento. Mas, de qualquer maneira, conforme eu disse, houve um alerta, um alarme que soou, indicando um ataque aéreo eminente aqui na cidade, que não se confirmou, mas sabe-se que a qualquer momento, pela importância estratégica aqui de Lviv, cidade de 700 mil habitantes, isso pode acontecer, meu caro Gotino. Bem, esse é Roberto Cabrini, na Ucrânia, trazendo as informações. E o Cabrini tocou num ponto importantíssimo. Agentes russos infiltrados orientando as posições exatas que devem ser atacadas. E essa informação vai ao encontro de uma notícia passada agora há pouco pelo Renato Lombardi. Essa é a imagem. Repare na torre da emissora de televisão que acaba de ser atacada. Olha lá, a emissora de TV foi atacada em Kiev e ele foi um bombardeio certeiro na emissora de TV. Vai ao encontro do que falou o Roberto Cabrini e professor Sidney Leite. A situação demonstra que é uma guerra total, uma guerra travada em todos os campos e é exatamente essa guerra que precisa ser enfrentada. Não é? O presidente da Ucrânia está colocando a sua população cada vez mais em risco. Ele parece que a arte da guerra diz, não é? Conheça o teu inimigo. Ele parece que ele não conhece, não é? a objetividade, a agressividade do inimigo. Então, a tendência é a gente ter um massacre. Olha, deixa eu aproveitar o Cabrini conosco. Ô Cabrini, você disse que essa cidade onde você está, ela já está vivendo um caos, porque muita gente fugindo, né, de Kiev. E eu acabei de ver na capa do R7.com, o recado foi dado a Kiev. Saiam da cidade, porque Kiev vai ser tomada a qualquer momento. Então, muita gente vai passar, vai chegar aí onde você está neste momento. As pessoas estão... A gente está com a imagem de Kiev ao vivo também. Os carros saindo, os faróis não estão mais funcionando, ficam no amarelo piscante. Quer dizer, a expectativa é que haja uma movimentação ainda maior no país, né, Cabrini? Com toda certeza, Gotino, a previsão é de que cada vez mais gente chegue a essa cidade, até porque em Kiev, pelas estimativas, apenas de 10% a 15% da população ainda permanece. Há um processo de evacuação em grande escala, as pessoas saindo de lá, pessoas que saem sem saber exatamente qual tipo de futuro elas terão. E essa cidade onde nós estamos, o fato dela ter se tornado estrategicamente fundamental para o governo ucraniano, para as forças ucranianas, isso faz dela também um alvo importante para a Rússia. E é o que todo mundo sabe aqui. É imprevisível se constatar até quando essa cidade vai poder continuar operando. Por enquanto, a internet funciona perfeitamente, existe energia, existe água. Mas todos sabem também que atingir uma cidade como essa, para se vencer a guerra, seria estrategicamente fundamental para o exército russo. Roberto Cabrini ao vivo, direto da Ucrânia. As imagens para você do ataque que aconteceu. Ô Cabrini, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ataque que aconteceu há poucas horas. Qual a informação que chegou para você? Nós temos aqui a imagem de um prédio público, olha só, de um prédio do governo que foi atacado numa cidade próxima. Nós temos a informação de 10 mortos e 30 feridos. A imagem é impressionante porque o prédio está ali, o Lombardi observou bem, tem uma movimentação no estacionamento, carros que estavam, as pessoas chegando ali, estacionando o carro, quando de repente um míssil destrói este prédio, matando 10 pessoas e ferindo outras 30. Essa informação já chegou para essa região aí onde você está, causando ainda mais medo na população, porque são prédios públicos que estão sendo atacados. Duas notícias aumentaram ainda mais o pânico aqui em Lviv, cidade de onde eu estou falando, cidade que fica no oeste do país. O fato dessas 10 pessoas terem sido atingidas e também a torre de TV ter sido atingida. Pela primeira vez, as imagens que chegavam da capital foram interrompidas. E isso, é claro, aumenta ainda mais o pânico em relação da população, porque as pessoas podiam acompanhar a situação da capital ucraniana e, de repente,
passaram a não ter condições mais de acompanhar, aumenta o pânico e é claro que nessa guerra psicológica, essa guerra onde o aspecto emocional também faz parte, isso se torna muito importante porque aumenta ainda mais a pressão para uma eventual capitulação do governo aqui da Ucrânia, que nesse instante não dá nenhum sinal de que possa se render. Mas nunca houve um dia tão crítico como o de hoje. Hoje é o dia mais crítico porque as forças terrestres russas se aproximam da capital, de 10 a 15% da população ainda permanece, a torre de televisão atingida, enfim, todos esses aspectos causam um pânico generalizado por todo o país e é claro, Gotino, isso chega aqui em Lviv, essa cidade principal do oeste da Ucrânia. Cabrini, eu estou aqui com o Lombardi e também com o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite, nessa cobertura. Eu queria que você fizesse um relato para os nossos telespectadores, porque você hoje é o mais experiente jornalista da televisão em coberturas de guerra. Você participou cobrindo como jornalista outras guerras em outros países, em outros anos. E quando você chega, a experiência que eu tenho, que eu conheço você conversa com as pessoas que moram na região, você conversa com as pessoas locais ali. E eu queria que você relatasse para o nosso telespectador o que você percebeu aí na Ucrânia, onde você está. O presidente da Ucrânia pediu para a população se armar. A população se armou. Os ucranianos estão prontos para enfrentar esse ataque russo que está acontecendo. Você destacou bem, o professor Sidney tinha falado isso, que hoje sim é um dos dias com a temperatura mais alta nessa guerra. Eu queria que você fizesse um relato sobre os moradores da Ucrânia. Eles vão lutar essa guerra? As pessoas que não fazem parte do exército estão prontas para lutar? Gotino, esse é um dos aspectos que mais impressionam aqui na Ucrânia. Nós estivemos em pequenas vilas, onde você tem, de fato, o seio da população. E a adesão ao governo da Ucrânia, e principalmente ao exército da Ucrânia, ela é generalizada. E isso é que torna essa missão russa mais difícil, porque a guerra, ela não tem o apoio, a guerra da Rússia não tem o apoio, essa invasão não tem qualquer tipo de apoio da maior parte da população ucraniana. Para você ter uma ideia, ontem eu estive numa vila de apenas 3 mil habitantes. A situação que eu vou relatar, ela pode se estender por todo o país, principalmente nessa região de onde eu falo nesse instante. Porque esses moradores dessa comunidade, eles se armaram, eles improvisaram trincheiras, eles improvisaram barragens com pedaços de madeira. Eu conversei, por exemplo, com o líder dessa resistência nessa pequena vila, uma vila realmente muito pequeno, apenas 3 mil habitantes, e ele estava com uma arma de caça em punho. E ele disse que ele ia enfrentar, que ele estava disposto a dar a vida para o país. Quando a população civil, ou pelo menos uma parte significativa dela, tem a disposição de dar a vida por uma causa, isso torna, evidentemente, a operação dos adversários, dos inimigos, muito mais difícil. É o que aconteceu, por exemplo, no Vietnã, onde a população generalizadamente combateu os americanos. E aqui o nível de adesão realmente impressiona. É claro que o exército da Ucrânia não pode proteger, não pode estar em todas as partes do país e ele precisa do apoio da população. E esse apoio nós temos visto. E esse apoio, inclusive, torna a locomoção aqui muito difícil, porque tem essas duas notícias, né? A cada 5 quilômetros você vai ter um checkpoint, você vai ser parado. Por que você é parado? Porque a notícia de que agentes infiltrados russos estão operando e se infiltrando na população da Ucrânia, ela se espalhou por todo o país. E esses agentes querem justamente destruir alvos estratégicos para aumentar ainda mais o pânico. Mas essa guerra está sendo definitivamente mais difícil para os russos do que eles imaginavam, principalmente pela adesão da população, a população que está disposta a lutar, porque
porque o exército da Ucrânia ele não tem homens suficientes para proteger todo o país. Mas a população está disposta a resistir. É claro que todos os dias, na fronteira com a Polônia especialmente, nós estamos vendo milhares de pessoas fugindo, quem pode está fugindo, mas tem muita gente que aqui continua. E no caminho que eu fiz da Polônia para cá, eu vi milhares de soldados que estavam fora da Ucrânia, entrando no país, dispostos a dar a vida. Quando você tem uma população civil disposta a dar a vida por uma causa, isso significa, é claro, um grande problema para o exército invasor. Muito bem. Cabrini, mais uma pergunta para você que está ao vivo conosco nessa cobertura. Nós temos, eu vou colocando as imagens aqui, o ataque que aconteceu em Kharkiv, aí é Kiev. Os ataques em Kiev começaram, tá? Inclusive nós temos imagens ao vivo de Kiev mostrando os ataques que já foram iniciados na capital da Ucrânia. Nós temos essa imagem que é de um prédio do governo ucraniano em Kharkiv. 30 pessoas feridas, 10 pessoas mortas. Mas tem uma informação de um ataque a uma base militar que deixou 70 soldados ucranianos mortos. Essa é uma informação que também abalou demais o povo ucraniano, porque a gente começa a ter ataques certeiros a bases militares. Como é que está essa informação para você desses ataques, inclusive com a Rússia pedindo para que os soldados ucranianos se rendam, dizendo que se eles baixarem as armas, a guerra acabou, mas isso não está acontecendo? Esta é a grande pergunta que se faz nesse momento, porque desde que a guerra começou, aí a questão de uma semana, nunca houve um dia tão crítico, um dia onde a capital esteve tão ameaçada, onde o exército da Ucrânia tenha sido tão atingido, onde alvos civis tenham sido também alvejados. Então a grande pergunta é se vai ou não haver uma rendição diante desse novo quadro, desse quadro de enorme ameaça que passa o exército ucraniano, o governo ucraniano. É claro que a rendição pode acontecer a qualquer momento, embora nós não tenhamos tido ainda nenhuma indicação que ela vá acontecer. Mas o caos é generalizado e não dá para se descartar que uma rendição possa acontecer a qualquer momento, apesar de toda a disposição do governo, do presidente Volodymyr Zelensky, apesar da adesão da população do modo geral, quando alvos estratégicos são atingidos, quando o exército começa a ser dizimado, a rendição pode acontecer a qualquer instante e isso tem que ser levado em consideração. Pois é, isso ainda tem um outro fator, né, que a gente deu essa informação agora há pouco de praticamente 60 quilômetros, 64 quilômetros aproximadamente, de um comboio militar russo em direção a Kiev, né? Então isso também, de certa forma, vai trazer ainda muito transtorno e aumentar ainda mais esse clima de tensão nessa noite lá na capital ucraniana. A gente volta daqui a pouquinho na Conexão com a Rede para trazer mais informações sobre a guerra, porque as coisas vão acontecendo muito rapidamente. Eu já volto lá com a Rede Record e o nosso correspondente lá, o Roberto Cabrini, que está lá em Kiev. Vamos voltar à conexão com a Rede Record São Paulo e as notícias da guerra na Ucrânia. Vamos lá. Comunicação para, evidentemente, forçar uma rendição do governo da Ucrânia. Ô, Cabrini, eu gostaria que você fizesse um relato para a gente. Roberto Cabrini chega à Ucrânia, um dos maiores correspondentes internacionais, né? Além de ser um dos grandes entrevistadores da televisão brasileira, ele tem experiência em guerra. A gente conversou outro dia numa entrevista, num podcast que nós fizemos aqui no Brasil, sobre as viagens que você já fez e as guerras que você já cobriu. Você já esteve no Afeganistão, já esteve no Iraque, já esteve em outros conflitos. Mas muitas vezes, você acompanhando a guerra, onde tem exército de um lado e exército do outro. Dessa vez você chega num país em que você vê um exército se aproximando e você também tem a população armada. É muito diferente do que você já cobriu, do que você já viveu em outras guerras, Cabrini, o que você está percebendo hoje aí?
Coutinho, uma mudança fundamental é que aqui a população ajuda o trabalho do jornalista. Eu estive recentemente no Iraque e é muito difícil, você não sabe onde está o seu inimigo. Como isso também acontece no Afeganistão, onde eu estive a questão de poucos meses. Aqui, o apoio da população ele é muito grande. A população tenta, naquilo que é possível, te ajudar e essa boa sintonia com a população facilita o nosso trabalho. Mas eu posso dizer para você que jamais houve uma situação de tamanho risco de cobertura pela potência, pelo potencial do armamento da Rússia. Nós sabemos que o exército russo é um dos exércitos mais poderosos e isso torna o trabalho de todo mundo e torna a população civil, a exposição da população civil, o risco que a população civil enfrenta muito maior. Então, para o nosso trabalho, nós temos essa vantagem. Você consegue o apoio das pessoas, você consegue conversar com elas, elas tentam facilitar o seu trabalho, mas, por outro lado, elas vão fazer muitas perguntas. Você tem que mostrar o seu passaporte, você tem que mostrar o seu cartão de imprensa, às vezes você tem que mostrar até via o seu celular, até um trabalho que você tenha feito para que eles não desconfiem, para que eles não pensem que você é um agente infiltrado. Mas uma vez que você vença essa resistência, você vai ter o apoio da população, o que facilita. Mas há essa grande questão do poderio militar da Rússia. Ainda mais ontem, por exemplo, à noite, quando nós saímos, houve um alerta geral, o alarme soou durante longos minutos de um ataque aéreo eminente, que depois não se confirmou. É preciso lembrar também que depois das 10 da noite, você não pode sair nas ruas, das 10 até as 6, você não pode sair nas ruas pelo sistema que foi implementado e tudo isso, é claro, que afeta aqui o emocional da população, à medida que você vai vendo aqui que o movimento aqui na estação, ela só cresce. São pessoas que estão chegando de todas as partes do país, muitas daqui elas tentam partir. Você vê, por exemplo, aqui, nós estamos nesse momento, um rapaz me oferecendo aqui um doce. Essa solidariedade do nada, né? Ele veio aqui, thank you. Jacuyo significa obrigado em ucraniano. Ele me deu isso daqui, ele nunca me viu e ele me deu esse doce, é um doce muito bom. E a gente vai encontrar gestos desse tipo no país. Ele me viu conversando aqui numa língua estrangeira e ele se preocupou em me acolher. Então essa é a situação da Ucrânia de hoje, o que faz com que jornalistas se aproximem muito da população, porque a gente até para tentar se proteger, você recebe as dicas da população. A população sabe onde está o abrigo antiaéreo mais próximo que você está se deslocando. Pode ter, evidentemente, pode ecoar o alarme de um ataque aéreo e a população que vai te ajudar. E, de fato, eles estão te acolhendo. Se eu não tivesse esse acolhimento, hoje eu teria que ter sido obrigado a deixar o hotel, porque simplesmente não existe lugar para se ficar aqui nessa cidade. Mas você vê, ganhei esse doce e é um doce que simboliza aqui o apreço, né, que eles têm por jornalistas. Eles tentam, evidentemente, mostrar que eles são pessoas como a gente, né, e que estão tendo a sua pátria aí atingida, e eles não concordam com isso. E esse aspecto do nível de adesão impressiona muito. Eu não encontrei uma única pessoa, conversei com muita gente, Gotino, que seja a favor dessas operações russas, pelo menos nessa parte do país. Estamos falando do oeste aqui da Ucrânia, a cidade de Lviv, 700 mil habitantes, a 7ª maior do país. Cabrini, enquanto você saboreia o doce aí, eu vou continuar conversando com você, porque essa cobertura está realmente muito interessante. As suas impressões, as suas informações, as suas análises também. Nós estamos com o Cabrini no ar. Do outro lado, nós temos as imagens de Kiev, imagens ao vivo, imagens que acabam de chegar também de outros bombardeios. Olha a movimentação no alto de um prédio. Olha só a movimentação no alto de um prédio, imagens de Kiev. São imagens que chegam agora de áreas que já estão sendo atacadas na capital da Ucrânia. O Roberto Cabrini está ao vivo, já dentro da Ucrânia, fez uma viagem saindo da Polônia, entrando na Ucrânia, tendo muita dificuldade para acessar o país, só para reportar a você que está em casa o que acontece em um país em guerra. Eu queria perguntar a você, Cabrini, sobre o presidente da Ucrânia.
como está a popularidade dele neste momento? Ele não estava com uma popularidade muito elevada, mas a guerra começou e ele não deixa o país por nada. E ele cria uma resistência, chamando a população para lutar essa guerra com ele. Ele foi aplaudido agora há pouco em um evento que aconteceu, num evento da Organização das Nações Unidas, quando colocaram o presidente para falar, ele foi aplaudido nesse evento da ONU. Qual é o sentimento que a população tem neste momento pelo presidente da Ucrânia e como é que a população está vendo esta guerra? Faltou tato para o presidente na gestão, na administração com o país vizinho, que sempre fez ameaças, ou eles colocam a culpa realmente no Vladimir Putin, o presidente russo? Gotino, você sabe que essa questão de popularidade ela é muito volátil. De fato, antes da guerra começar, ele enfrentava problemas de popularidade por más decisões, especialmente no aspecto econômico do país. Mas a partir do momento que a guerra começou, ele passou a ter popularidade. Mas isso não impede que alguns erros dele chamem a atenção e os principais analistas apontam esses erros. Por exemplo, poucos dias antes da invasão, ele dizia que a situação era tranquila, que ele não via nenhuma chance da Ucrânia ser invadida. Então, ele cometeu erros importantes.